24 e 25. Aleluia. Amém? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Para meditar junto com esse texto, no Salmo 62, eu vou ler, a igreja só acompanha. Salmo 62, versos 5 e 6 diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei abalado. A gente passamos por muitas dificuldades na nossa caminhada. Tem dia que passamos a noite chorando e pela manhã vem a alegria. A vitória do crente, ela é sempre certa. A gente passamos por aflições, porque aflições é deste mundo, mas o que está em nós é maior do que as aflições. Então, por isso vencemos cada dia, mas isso não evita de passar por algumas angústias, alguns sofrimentos, né? Mas sempre estamos vencendo em nome de Jesus. E o que a gente não podemos deixar é de se alegrar na salvação, na alegria de um dia estar no céu. Não podemos deixar que a angústia e a tristeza, um momento de sofrimento, deixar de olhar para a salvação, porque a alegria do crente, ela tem que ser exclusivamente a salvação, o céu de glória. A igreja, nós como igreja, não devemos permitir que a aflição deste mundo, a crise ou o sofrimento venha abalar a nossa confiança em Deus, prejudicando a nossa salvação e rompendo o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Teve um momento que eu fui trabalhar num horário muito bom. A minha esposa sabe que os meus horários eles são muito complicados, e a linha que eu trabalho é mais complicado ainda. Mas para eles o Márcio é a pessoa certa, mas para mim eu não sou a pessoa certa, porque o meu justo, eu sempre acho que o meu justo está em uma situação mais complicada que outros, né? Mas teve um dia que eu prove a Deus, e eu estava no horário bom, de manhã, no período, para mim era uma semi-folga. E nesse dia eu estava trabalhando esse dia eu estou trabalhando sem cobradora, mas esse dia até com cobradora eu estava. Então, trabalhando, eu tenho uma caixinha de som, boto lá, minha esposa sempre se encarrega de carregar ela, para eu trabalhar no dia carregadinha, ela deu as 8 horas tocando direto, então, levei ali, eu botei a caixinha, como é do costume, a gente dá bom dia, começa a trabalhar, mas trabalhando lá, eu olhando olhei assim para o retrovisor, o sino tocando, e de repente eu disse assim para a jovem senhora que estava trabalhando comigo, não sabia que ela estava afastada, e aí eu disse: ó, filho, é bênção de Deus, e nós somos responsáveis pelos nossos filhos, as bênçãos que Deus nos colocou em nossas mãos, para nós cuidar, nós somos responsáveis pelas vidas dela. Se muitas vezes acontece que o pai é crente ou a mãe é crente, se acontece que só uma pessoa é evangélica, serve a Deus, e o outro não, essa que serve a Deus, ele é o cabeça espiritual, e é responsável pelos seus filhos menores, pelos filhos. Em oração, vai orando, pregando a palavra, vai ensinando. Então eu fui dizendo que isto para ela, e ao mesmo tempo eu olhei para o retrovisor, ela ali trabalhando perto, ela começou a chorar, e eu fiquei um pouco sem entender porque estava chorando, né? E aí eu estou afastada, e ela no meio ali, passageiro passando, e ela naquela quase emocionalmente não muito bem, né? Assim, pelo que eu
tinha dito a ela, mas também não sabia a que ponto isso tinha falado ao coração dela. E aí ela disse para mim que ela estava afastada, que ela no tempo ela era católica, ela tinha uma filha, que ela um dia estava no hospital, e eu entendi que um crente pregou para ela, e o médico disse para ela que a filha dela estava morta, não tinha mais jeito. E ela disse que estava tão seca, tão magra, essas palavras, seca, magra, o médico disse que ela estava morta. E ao mesmo tempo, quando falaram de Cristo, que ele podia fazer algo diferente, ela se ajoelhou e com Deus ela falou que se Deus o curasse, ela passava a servir a Deus, o Deus dos crentes. Então, naquele momento ela ficou e ela começou a reagir, e com o tempo ela recuperou o peso dela, elas começaram a servir a Cristo. Ela, uma levita de Cristo, na casa do Senhor, cantava, e ela passava a servir, se envolveu na obra, mas por um momento a angústia, a tristeza, o sofrimento, uma discórdia com líderes, fez que com ela parasse de olhar para Cristo e deixou de perder a sua salvação, porque ela abandonou, e em seguida a sua filha, a qual ela fez um juramento, uma promessa, também foi logo no mesmo caminho. E aí as duas estavam afastadas há alguns anos, porque ela fez uma promessa com Cristo: se Cristo curasse, ela servia a Deus e nunca mais sairia da presença de Cristo. Então aí eu passei a entender porque eu choro copiosamente aquela jovem senhora estava daquela forma, e eu não podia mais falar, estava lá no centro, e não sabia o que fazer do jeito que ela estava, mas 2 dias depois eu encontro com ela dentro da empresa. Ela disse: obrigado, irmão, eu voltei, eu estou com minha filha, estou servindo a Deus, e eu não vou mais fazer esta bobagem de olhar para a angústia, para o sofrimento, para bater de frente com a luz daquilo que eu não discordo. Meu foco agora é Cristo Jesus. No Sermão do Monte, do capítulo 5, do versos 11 a 12, eu vou ler aqui para os irmãos. 11 a 12 vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os vossos profetas que foram antes de vós. Prestamos atenção no verso 2, ele diz que exultai, alegrai-vos, porque algo acontecia já lá atrás, aconteceram com profetas. Então, se já aconteceram com eles, ele está ensinando o mestre, o professor, ensinando o discípulo, que são alunos, que isso já aconteceu lá atrás, e também vai acontecer com vós. Ele está dizendo, alertando, porque no verso 1 ele começa dizendo: Jesus vê a multidão, mas sobe ao monte, e os discípulos é que se aproxima do mestre para aprender acerca das coisas que vai acontecer. Jesus está alertando aqueles discípulos que estão caminhando com ele, está ensinando que muitas coisas vão acontecer, mas eu não devo olhar para a angústia, a perseguição, o sofrimento, ou qualquer coisa que venha a faltar dentro dos nossos lares. Eu tenho um louvor dentro do cartão de memória, qual eu escuto. Diz assim, ele começa um louvor dizendo assim: eu vou contar a minha história. Eu vou contar a minha história. É melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. Porque tem momento que ele não tem aquilo para comer como ele queria, para dividir com os filhos, mas aquilo ali é só um momento, porque depois Jesus ele vem com algo grande, melhor, para dar mais do que aquilo que ele pensa, do que ele imagina, porque de maneira nenhuma Deus deixa de cuidar dos seus.
Jesus está dizendo: alegrai-vos, porque é grande o seu galardão nos céus. A gente não deve olhar para sofrimento, perseguições, para isso ou para aquilo, deixa eu olhar para Jesus, porque muitas das vezes a gente quer as coisas, a gente é imediatista, né? Quer as coisas para hoje, aqui, por este mundo, mas o galardão é no céu. Deus tem algo melhor no céu para nós. E a nossa mente, às vezes, fica bloqueada para isso, porque só quer as coisas daqui. A gente está pensando só nas coisas daqui. Então a gente deixa de olhar muitas das vezes para as coisas do céu. Eu tenho uns irmãos de Coríntio, o qual o apóstolo Paulo vem citar. Eu vou ler o verso 11 do 1 Coríntios, capítulo 15, verso 11, porque eu quero falar sobre esses irmãos. Ele diz assim: então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Esse é o 11. O 12 diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum entre vós que não há ressurreição de mortos? Esses irmãos, eles estão pregando, estão falando de Cristo, mas eles chegaram ao momento de pregar que não há uma ressurreição dos mortos. O versículo 19, muito citado por muitos pregadores, que diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Acontece que aqueles irmãos, e me falta uma exegese aprofundada para esclarecer o tipo de sofrimento ou crise que aqueles irmãos estão passando, a ponto de servir a Deus e servir com Deus só por esta vida, pensando só nesta vida, não mais na salvação, na ressurreição. Estão deixando de focar na salvação, o que Deus, Jesus tem para nós. Coube ao apóstolo Paulo dar uma chacoalhada nesses irmãos com o evangelho simples que se encontra nas Escrituras, que diz, ele começa dizendo: também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceste, pelo qual sois salvos, se o era tivesse tal como vos tenho anunciado, se não é que é crentes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele começa a dizer que o que ele recebeu, que Cristo morreu por nossos pecados, foi a cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esta é a pregação que ele volta a pregar sobre aquilo que ele já pregou para aqueles irmãos, sobre a ressurreição de Cristo, e que ele vai ressuscitar aqueles que também morrem com Cristo. E ele começa a citar isso, sobre o que ele tem dito, notificando aqueles irmãos que esse testemunho, muita gente viu o Cristo ressurreto, viu os apóstolos viram, os 12 discípulos viu, Cefas viu, e mais de 500 irmãos, e ele começa a dizer que uma parte daqueles 500 irmãos, alguns até já dormem, mas o que seria desses que já dormem, se uma ressurreição de mortos, e os outros, como é que vão pensar sobre esses irmãos que estão angustiados, estão em crise por algum momento? Talvez eles estão em grupo, se fechando só com eles, sem conversar com ninguém, com alguém mais sábio, para chegar a uma conclusão sobre o Evangelho. Mas de longe Paulo escreve, dizendo: o Evangelho que Deus vos anunciado, se é assim, crede, se não, que recebeis, ou se não credes, irmão. O que Jesus tem para alertar para esses irmãos, que há ressurreição. E a pessoa que está com Cristo, ele vai subir para a glória, ele vai ressuscitar junto, porque há uma ordem: primeiro vai subir com Cristo, morrer, depois os vivos. Se a morte ela veio por Adão, né, a ressurreição, a salvação é pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que vem a nossa salvação, ressurreição.
se o pecado, a morte entrou no mundo por Adão, a ressurreição veio por Jesus Cristo. Como peregrino nessa terra, não devemos olhar para a crise, sofrimentos e as perseguições. O galardão nosso, o nosso galardão, é no céu de glória. A gente tem que entender que o galardão que nós temos, maior, não é aqui. O nosso, ele não vai deixar, Jesus ele não vai desamparar no momento que você faz a obra dele, que você está andando com ele vai dar aquilo que você necessita. Talvez não vai dar aquilo que você acha que precisa, mas aquilo que você necessita, aí Cristo ele vai dar, ele vai providenciar. Eu nunca vi gente que quer o pão em sua descendência passar fome. Aquele que anda com Cristo, de maneira nenhuma, Jesus Cristo ele vai abandonar. Ele vai dar aquilo que é necessário, aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Porque muitas das vezes aquilo que nós queremos, às vezes nos ajuda até a sair da presença de Cristo. A gente aqui às vezes pensa que aquilo que a gente quer, almeja, vai nos ajudar, muitas das vezes vai nos atrapalhar. Então, Cristo tem esse cuidado de dar aquilo que você está de fato necessitando, e que você entenda que Ele vai abrir uma porta daquilo que você está precisando, que necessita. Ele vai fazer que Ele não desampare. Se algo falta na sua casa, algo foi tirado, que é algo que você precisa, que todo mundo tem, Jesus com certeza Ele vai providenciar aquilo que você está de fato necessitando, porque Ele não abandona os seus. Eu nunca vi Jesus abandonar os seus. Até quando essa cobradora se afastou, Jesus ele providenciou alguém para falar, para dizer: olha, teu filho é bênção, você fez uma promessa comigo, mas eu não vou deixar ela lá, vou lhe dar mais uma oportunidade de voltar e eu continuar cuidando, ela continuar cantando, me louvando e me adorando, e você fazer uma obra. Não olhe para a angústia, para as perseguições, nem para o sofrimento, porque o nosso galardão, ele é no céu. Tem um versículo Romano 8, 18, se os irmãos puderem achar, Romano 8, 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem coisas maravilhosas no céu que vai ser revelada em nós, só lá, mas é para aqueles que continuar fiel, olhando para a salvação, olhando